Ele foi embora sem arrependimentos até que 7 anos depois viu com os próprios olhos 2 meninos de pé ao lado da mulher que ele havia deixado para trás. Alexander Hale estava de pé na janela de seu escritório de esquina, a cidade se estendendo abaixo dele em linhas brilhantes de luz, o céu noturno pesado com nuvens de tempestade que ameaçavam desabar. Sua mandíbula estava tensa, sua postura controlada, cada movimento afiado pela fria precisão que havia construído seu império. Emma estava a poucos metros atrás dele, com as mãos cruzadas na frente do corpo, não em submissão, mas na tentativa silenciosa de se manter firme. Ela usava um vestido simples cor de creme, o cabelo loiro reunido sobre um ombro, os olhos azuis dolorosamente claros. Não houve vozes alteradas nem cenas dramáticas, apenas o tipo de calma que surge depois que uma decisão já foi tomada em um coração e ainda não aterrissou totalmente no outro. Ele havia se convencido de que estava fazendo o que um homem responsável faz, que apegos eram distrações e o amor era uma fraqueza que o atrasaria. Em seu mundo, qualquer coisa que o atrasasse era perigosa. Ela, por outro lado, entendia exatamente o que estava sendo tirado dela, e ainda assim algo dentro dela se recusava a implorar. Ela o amava. Ela sabia disso, o amava ferozmente, de maneiras que antes a faziam se sentir viva. Mas o amor havia se transformado lentamente em algo menor, algo que ela tinha que proteger em vez de algo que a protegesse. Por meses, ela o viu se afastar, escorregando para salas de conferência, voos particulares, longos jantares com investidores e voltando para casa cada vez mais tarde à noite com olhos que não haviam. O que antes era calor nele havia esfriado em uma confiança endurecida como vidro. Ele amava vencer mais do que amava qualquer outra coisa. E em algum lugar ao longo do caminho, ele se convenceu de que o amor era outro campo de batalha onde ele não devia perder. Quando ele finalmente falou, sua voz era plana, ensaiada, quase distante. Ele disse que precisava de espaço, ele precisava de clareza, ele precisava de foco. Ele não disse que precisava que ela fosse embora, mas seu silêncio disse. Emma sentiu o peito apertar, uma pressão que dificultava a respiração, mas sua voz não tremeu. Ela se aproximou, não para abraçá-lo, mas para olhá-lo diretamente nos olhos. Ela precisava que ele ouvisse a verdade antes que suas vidas se separassem. Lembre-se, ela disse calmamente. Você foi embora, não eu. A palavra o atingiu. Mas ele não deixou transparecer. Ele se virou, escolhendo a linha do horizonte em vez do rosto dela, porque a linha do horizonte não fazia seu coração doer. Ele acreditava que estava escolhendo força, ambição, liberdade da vulnerabilidade. Ele achou que ela iria quebrar, que ela iria se agarrar, que ela pediria para ele ficar. Mas ela não o fez. Ela simplesmente ficou lá, com o coração se partindo e não deixou uma única lágrima cair. Seu silêncio não era fraqueza. Era o último pedaço de dignidade que ela permitiria que ele visse. Ela saiu do escritório sem olhar para trás. Seus passos ecoaram pelo corredor polido, suaves, mas firmes. Lá fora, o ar da noite estava frio, afiado o suficiente para arder, e ela inalou profundamente, deixando-o cortar a dormência que se espalhava por seu peito. A viagem de táxi para casa foi silenciosa, a cidade passando em faixas borradas de ouro e sombra. Ela pressionou a mão suavemente contra o abdômen, onde a vida estava começando a se formar, tão pequena que ainda não podia ser sentida, mas real, inegavelmente real. Ela não planejava contar a ele naquela noite, mas planejava contar em breve. Agora as palavras pesavam dentro dela como orações não ditas. Ela não estava indo embora por causa da criança.
Ela estava indo embora porque ele já havia ido. Ela sabia que ele nunca iria atrás dela. Seu orgulho não permitiria. Sua ambição não cederia. E assim ela caminhou em direção a um futuro onde criaria seus filhos sozinha, não por punição, mas por amor. Amor por eles e amor por si mesma. No escritório no alto da cidade, Alexander finalmente se virou da janela, muito depois de ela ter partido. Por um momento, a sala pareceu grande demais, silenciosa demais, como se algo essencial tivesse sido removido do ar. Mas ele se forçou a voltar ao trabalho, convencido de que o vazio desapareceria. Ele ainda não sabia que este era o momento em que havia perdido mais do que jamais poderia reconstruir. Ele não sabia que a vida da qual ele havia se afastado um dia estaria diante dele novamente, não como uma memória, mas como dois pares de meninos de olhos verdes encarando diretamente o rosto do pai, que nunca soube que os havia deixado para trás. A cidade para a qual Emma fugiu era pequena o suficiente para que o oceano pudesse ser ouvido mesmo quando você não estava perto da costa. A manhã cheirava a sal e pão quente da padaria que abria antes do nascer do sol, e as ruas eram estreitas, ladeadas por velhos postes de luz e floreiras que os moradores cuidavam com um orgulho gentil. Não era o tipo de lugar onde as pessoas faziam muitas perguntas, e foi exatamente por isso que ela o escolheu. Ela alugou um chalé modesto com tinta descascada e piso de madeira irregular, do tipo que rangia a cada passo. Mas para ela parecia segurança. Era um espaço onde o silêncio não era uma arma, e onde seu coração podia descansar de tudo o que havia suportado. Sua gravidez foi tranquila e privada. Ela não se registrou em nenhuma clínica chique, nem contratou médicos particulares. Ela visitou uma enfermeira da pequena cidade que sabia como falar sem julgar. A enfermeira às vezes colocava uma mão quente no ombro de Emma e dizia: "Você está indo bem, melhor do que pensa." Emma raramente acreditava nisso, mas as palavras importavam mais do que ela imaginava. Com o passar dos meses, ela passava as tardes na velha biblioteca da cidade. Cheirava a poeira e papel, e tinha janelas tão grandes que pareciam ter sido feitas para deixar a luz salvar as pessoas. Emma se ofereceu para ajudar nas aulas de arte para crianças, guiando mãos minúsculas enquanto coloriam oceanos e céus, ensinando-as a misturar cores em vez de forçar linhas retas. As crianças a amavam. Elas não conheciam sua história, mas sentiam suavidade e força, o tipo que vem de sobreviver a algo e escolher não endurecer. Quando os gêmeos nasceram, era uma noite de tempestade. O trovão estalou alto o suficiente para fazer as janelas tremerem, mas Emma estava calma. Ela se segurou nas grades da cama e respirou através da dor, o cabelo úmido de suor, as bochechas coradas. No momento em que ouviu o primeiro choro, algo dentro dela se iluminou, algo feroz e quente e inquebrável. Depois veio o segundo choro, e sua respiração falhou quando as lágrimas finalmente caíram livremente. Lágrimas não de tristeza, mas de um amor avassalador que fez seu peito se expandir dolorosamente. Ela os chamou de James e Noah. Desde o primeiro dia, eles pareciam impossivelmente familiares. James era o mais quieto, observador, sempre olhando primeiro antes de agir. Noah era mais ousado, rindo antes mesmo de conseguir segurar a cabeça direito. Mas ambos tinham os olhos do pai, verdes profundos e brilhantes, cheios de uma inteligência que fazia Emma se sentir orgulhosa e assombrada. Quando eles olhavam para ela, era como se a lembrassem da vida da qual ela havia se afastado e da vida que ela havia escolhido em vez disso. Os primeiros anos não foram fáceis. O dinheiro estava sempre curto e Emma frequentemente trabalhava até tarde da noite, ilustrando livros infantis e pôsteres educacionais para vender online. O chalé era frio nos invernos
E mais de uma vez, ela ficou acordada apenas para garantir que os meninos dormissem aquecidos o suficiente. Ela aprendeu a consertar roupas, consertar brinquedos velhos e esticar as refeições para algo que satisfizesse, mesmo quando os ingredientes eram poucos. A exaustão vivia em seus ossos, mas também um amor tão profundo que fazia a exaustão valer a pena. Houve momentos em que a solidão se instalou. Momentos quietos e frios quando ela sentava à mesa da cozinha com chá frio, ouvindo o som distante das ondas enquanto os meninos dormiam. A dor não vinha da falta de Alexander como amante. Aquela versão dele havia desaparecido há muito tempo. Vinha do conhecimento de que seus filhos cresceriam sem conhecer a voz de um pai, sem sentir seus braços erguê-los alto, sem ouvir alguém dizer: "Olhem para os meus meninos, estou orgulhoso de vocês." Mas então vieram os dias cheios de risos. James ajudando gentilmente Noah a desembaraçar a linha de uma pipa. Noah enrolando um cobertor em Emma quando ela adormeceu no sofá. Ambos os meninos correndo para ela depois da aula com desenhos apertados nas mãos. Naqueles momentos, seu coração parecia cheio de uma forma que nenhuma cobertura de luxo ou voo particular jamais poderia ter lhe dado. A cidade passou a conhecê-la não como a mulher que havia sido deixada para trás, não como a mãe se escondendo de um homem que a amou um dia, mas como Emma Rivers, a mulher que criou 2 meninos extraordinários em um pequeno chalé à beira-mar. E lenta, silenciosamente, sua vida começou a florescer à sua própria maneira. Ela não sabia que longe dali, em uma torre de vidro com vista para uma cidade de ambição e barulho, o homem que uma vez a deixou ir embora estava começando a sentir os primeiros tremores silenciosos de arrependimento. Mas ela sabia de uma coisa com certeza. Ela não havia perdido nada. Ela havia escolhido sua vida, seus filhos e sua paz. E ela os escolheria novamente todas as vezes. Os gêmeos cresceram com o oceano como pano de fundo e o zumbido quente da voz de Emma moldando seu mundo. Sua infância não foi luxuosa nem fácil, mas foi rica nas coisas que importavam. Risos ecoando pelo quintal, desenhos de giz cobrindo a passarela, areia grudada nos cabelos após longas tardes na praia. James, o mais pensativo, gostava de sentar ao lado da maré e observar as ondas subirem e voltarem, como se entendesse algo sobre a natureza de ir e vir que a maioria dos adultos nunca entenderia. Noah, cheio de curiosidade implacável, escalava rochas, perseguia gaivotas e perguntava constantemente como as coisas funcionavam, por que o céu mudava de cor, porque as ondas nunca paravam de se mover. Eles eram diferentes em temperamento, mas ligados por uma conexão tão natural e profunda que às vezes Emma sentia que eles estavam falando um com o outro sem palavras. À medida que envelheciam, começaram a notar os espaços vazios em sua casa. Não apenas a ausência física de um pai, mas a ausência não dita. No início, surgiu em perguntas inocentes. Noah uma vez perguntou se todas as famílias tinham 2 pais porque ele viu o pai de um colega buscá-lo na escola. Emma fez uma pausa. Sua respiração falhou por um segundo, e então ela se ajoelhou para olhar o filho nos olhos. As famílias podem ser de muitas maneiras diferentes, ela disse a ele. O que importa é o amor, não os números. Era a verdade. Mas James, que observava silenciosamente do batente da porta, entendeu que algo vivia entre as palavras dela. O tempo tornou as perguntas mais afiadas. Quando eles tinham 6 anos, James encontrou uma velha fotografia escondida dentro de um dos livros de Emma. Ela a havia escondido há muito tempo sem intenção de escondê-la. Era uma foto dela e de Alexander em um baile de gala. O corpo dela encolhido sob o braço dele,
O rosto dele mais jovem, mas inconfundivelmente o mesmo, olhos verdes brilhantes de ambição. James estudou o homem na foto por muito tempo antes de se virar para ela. "É ele?" Ele perguntou baixinho, como se falar mais alto pudesse quebrar algo frágil. Emma sentou-se ao lado dele, o peito apertado. Ela poderia ter mentido, mas em vez disso exalou lenta e firmemente. "Sim", ela disse, "esse é o pai de vocês." James não perguntou por que ele não estava lá. Ele simplesmente acenou com a cabeça e colocou a foto na mesa. Mas Emma viu a compreensão se instalar nele como uma pedra afundando em águas profundas. Noah, que estava ouvindo da porta, não entendeu o silêncio que se seguiu e, em vez disso, jogou o braço em volta dos ombros de James com a lealdade feroz que apenas um gêmeo poderia ter. "Nós temos um ao outro", ele declarou, como se isso resolvesse tudo. E por um tempo, resolveu. Emma tentou protegê-los da amargura para garantir que seu silêncio não se tornasse ressentimento. Ela nunca falou mal de Alexander. Ela nunca lhes contou sobre a noite em que foi embora ou as palavras que deixou para trás. Ela nunca disse que ele escolheu o poder acima deles antes mesmo de eles existirem. Ela sabia que um dia eles teriam que entender a verdade por conta própria, mas por enquanto ela deixou que o mundo deles permanecesse inteiro. A cidade ajudou a criar os meninos à sua própria maneira silenciosa. O velho pescador nas docas os ensinou a dar nós. O bibliotecário os ensinou a cuidar dos livros. O padeiro escorregava pãezinhos quentes para eles quando Emma não estava olhando. Eles eram vistos, conhecidos e amados. Mas sempre, sempre a ausência de uma figura perdurava como a marca fraca de uma mão uma vez pressionada na argila macia. E, no entanto, o coração de Emma não endureceu. Ela encontrou alegria em vê-los crescer. James desenvolveu um talento para esboçar. Suas linhas eram delicadas, precisas, atenciosas, espelhando a paciência com que ele via o mundo. Noah criava histórias de tudo o que via, contando contos de dragões marinhos e piratas corajosos e reis perdidos em busca de algo que não sabiam nomear. Às vezes, Emma se perguntava se os meninos estavam, sem saber, contando sua própria história, tecendo seu pai em mitos, porque não podiam colocá-lo na realidade. Nas noites, quando o vento estava suave e o ar cheirava a sal e flores que desabrocham à noite, Emma sentava-se lá fora com uma xícara de chá enquanto os meninos dormiam. Ela observava a lua pairar sobre as ondas e imaginava onde Alexander estava, se ele alguma vez desviou os olhos de seu império o tempo suficiente para sentir a falta de algo, se alguma parte silenciosa dele sentia o espaço onde seus filhos deveriam estar. Ela não se arrependeu de ter partido e não se arrependeu de criá-los sozinha, mas às vezes seu coração sentia a velha contusão do abandono. Não a dela, mas a que um dia pertenceria aos filhos dela. Ela sabia que o momento estava chegando em que ela teria que contar tudo a eles, não com amargura, mas com honestidade. Ela só não sabia que o destino tiraria essa decisão de suas mãos muito antes de ela estar pronta, e que logo o mundo que ela construiu com tanto cuidado colidiria com o que ela deixou para trás. Não em lágrimas ou raiva, mas sob luzes de cristal, uma sala lotada e 2 pares de olhos verdes encarando de volta o homem que nunca soube que eles existiam. O mundo de Alexander não desabou de uma vez. Erodia lentamente como a face de um penhasco desgastada por ondas que ninguém vê mudando até que as pedras finalmente caem. Por anos ele viveu em uma cobertura acima da cidade, cercado por um sucesso que parecia uma armadura. Cada manhã começava com reuniões, briefings de estratégia, aquisições, assinaturas, aplausos que soavam vazios quando a sala de reuniões se esvaziava.
Toda noite terminava com bebidas caras e a companhia de pessoas que o elogiavam porque era benéfico para elas fazê-lo. Ele havia construído tudo o que um dia sonhou. No entanto, quanto mais ele ganhava, mais exausto ficava. Havia uma inquietação dentro dele que nenhuma conquista acalmava. Parecia que algo vital estava faltando, embora ele não pudesse nomear. No início, ele culpou o mundo ao seu redor. Ele mudou sua programação de viagens, escalou novos negócios, comprou mais propriedades. Ele se cercou de pessoas que o admiravam, rindo alto demais de piadas que não tinham graça. Mas mesmo em uma sala cheia de pessoas, ele se sentia insuportavelmente sozinho. A noite se estendia longa e vazia, e ele se pegava andando de um lado para o outro em sua cobertura, enquanto a cidade brilhava lá embaixo, como se zombasse dele com sua vida. Às vezes, ele parava na frente das janelas altas e encarava seu reflexo, perguntando-se quando exatamente ele havia se tornado um homem que não sabia como sentir. Seu assistente pessoal uma vez perguntou se ele queria tirar uma folga. Ele descartou a ideia imediatamente, insistindo que o trabalho era o que o mantinha firme, mas a verdade era que o trabalho era o que o mantinha distraído. Ele tinha medo do silêncio. Tinha medo da quietude, onde os pensamentos tinham espaço para respirar. Quando sua mãe faleceu, uma mulher quieta que sempre o lembrava de escolher o amor em vez da ambição, ele não chorou. Ele foi direto do funeral para um jantar de acionistas. Mas naquela noite, ao voltar para sua cobertura, ele abriu uma gaveta e encontrou um desenho de infância que ela havia guardado, um desenho de giz de cera que ele fez quando tinha 6 anos, de mãos dadas com uma mulher e 2 pequenas figuras. Havia um filho, uma casa e, acima disso, as palavras: minha família. Seu peito apertou com tanta força que ele teve que se sentar. Ele encarou aquele desenho por horas. A memória de algo puro e simples pressionando contra tudo o que ele havia se tornado. Ainda assim, ele não quebrou. Ainda não. O império teve que falir primeiro. Seu parceiro mais confiável, aquele em quem ele acreditava que podia confiar, vinha redirecionando fundos e assinando acordos pelas costas dele. Começou como sussurros, depois rumores, depois manchetes, um escândalo, um processo, acusações que pintaram Alexander como descuidado, incompetente, cego para a traição. Os investidores entraram em pânico. O conselho se moveu contra ele. Da noite para o dia, ele passou de visionário a um risco. Repórteres o perseguiam pelos saguões, disparando flashes em seu rosto, exigindo citações que ele se recusava a dar. Ele perdeu o controle da empresa que construiu com anos de noites sem dormir. Ele viu seu nome, seu legado ser vendido para pessoas que nunca suaram por isso, nunca sangraram por isso. Quando os papéis finais foram assinados, ele deixou o arranha-céu que tinha sido seu reino com apenas uma pequena maleta. O porteiro, que o cumprimentava diariamente há quase uma década, olhou para ele com pena em vez de admiração. Alexander odiava mais a pena do que o fracasso, mas não disse nada. Ele saiu para a cidade tão comum quanto qualquer outro homem. Sua cobertura parecia muito grande, muito vazia. Ele a vendeu. Ele vendeu os carros, as assinaturas privadas, os ternos sob medida. As notícias chamaram de um recuo estratégico, mas ele sabia o que era: um desmoronamento. Ele alugou um apartamento silencioso com janelas que davam para um rio em vez da linha do horizonte. Na primeira noite lá, sentado sozinho em um sofá de segunda mão, ele experimentou algo que não sentia há anos: o silêncio que machucava. Ele desejou, não pela primeira vez, poder ligar para Emma. Ele se lembrou da firmeza de sua presença,
da suavidade de sua voz quando ela dizia o nome dele, do calor que ele já teve sem entender seu valor. Mas o orgulho é uma gaiola que parece uma armadura. Ele disse a si mesmo que muito tempo havia passado. Ela certamente havia seguido em frente, e ele acreditava que não merecia perdão. Ainda assim, quer ele admitisse ou não, a ausência de Emma o moldou mais do que a presença dela jamais havia moldado. Era o fantasma silencioso que caminhava atrás de cada passo que ele dava. Com o passar dos anos, ele foi voluntário em um centro comunitário, principalmente para preencher o tempo no início. Ele ensinava jovens empreendedores sobre negócios, embora não falasse mais sobre dominância ou estratégia, mas sobre responsabilidade e integridade. Os alunos gostavam dele. Alguns até o admiravam, mas ele não se permitia chegar perto. No entanto, sem perceber, algo estava mudando lentamente dentro dele. A armadura que ele usou por anos começou a rachar. Não pela força, mas pelo tempo. Ele não queria mais ser admirado. Ele queria ser conhecido. Ele só não sabia que já havia 2 pessoas no mundo que o conheciam melhor do que ele próprio se conhecia. 2 meninos com seus olhos, seu sorriso, seu anseio não dito, esperando sem saber pelo dia em que seus mundos colidiriam. O baile de gala beneficente foi realizado no tipo de restaurante onde lustres de cristal brilhavam como constelações suspensas e as paredes reluziam com suaves tons de ouro projetados para fazer cada convidado se sentir importante. Alexander compareceu não por empolgação, mas por hábito. Esses eventos costumavam ser seu campo de caça, onde acordos eram formados com um aperto de mão e um sorriso na hora certa. Agora ele se sentia como um observador em uma vida à qual não pertencia mais. Ele usava um terno verde escuro que combinava com ele mais do que sua velha armadura sob medida jamais havia combinado. Os tons sutis, mais marcantes contra o cabelo dele. Ele se moveu pela multidão silenciosamente, respondendo educadamente às saudações de pessoas que ainda o reconheciam, embora seus sorrisos agora estivessem tingidos de curiosidade em vez de admiração. Ele se portava com uma calma que trabalhou duro para conquistar. Mas por dentro havia um vazio que ele ainda não havia aprendido a preencher. A noite se desenrolou ao redor dele em um borrão de tilintar de copos e aplausos educados. Discursos foram feitos sobre generosidade e comunidade, sobre a necessidade de retribuir, sobre crianças cujos futuros dependiam da bondade de estranhos. Alexander ouviu, não passivamente, mas com uma atenção silenciosa. Ele sabia mais agora sobre perda do que jamais soubera sobre sucesso e estava aprendendo que, às vezes, as coisas mais significativas da vida são aquelas que você não planeja. Quando um anfitrião anunciou a próxima apresentação, os convidados voltaram sua atenção para o pequeno palco na frente do salão de jantar. Crianças de um programa de artes costeiro vieram apresentar uma pequena mostra, canções, desenhos e histórias que elas mesmas haviam escrito. Era para ser encantador, e era. Mas para Alexander tornou-se algo totalmente diferente. 2 meninos pisaram na luz. Eles tinham 7 anos, embora talvez um pouco pequenos para a idade, de pé, próximos um do outro, como se estivessem acostumados a ser a âncora um do outro. A primeira coisa que Alexander notou foi o cabelo deles, castanho como o dele, e a postura de costas retas e firmes, como se estivessem instintivamente preparados para enfrentar uma multidão. Mas quando eles levantaram a cabeça e as luzes do palco pegaram seus olhos, algo no peito de Alexander apertou tão bruscamente que ele quase esqueceu de respirar. Seus olhos eram verdes, exatamente o mesmo tom de verde dele. O verde que ele tinha visto no espelho por décadas. O verde que ele havia herdado de uma mãe que uma vez lhe disse que os olhos revelam a alma antes que a boca fale.
Ele poderia ter se convencido de que era uma coincidência. Crianças se pareciam com estranhos o tempo todo, mas havia algo mais. A linha da mandíbula deles, a confiança silenciosa do gêmeo mais velho, a faísca de curiosidade desenfreada no mais jovem. Ele se viu, não apenas fisicamente, seu temperamento, seu silêncio, seu fogo. Então, ele a viu. Emma estava na beirada do palco, falando baixinho com a coordenadora do evento, sem saber que o mundo dele havia acabado de parar. Seu cabelo loiro estava puxado frouxamente para trás, mechas caindo perto de suas bochechas, seus olhos azuis calmos, a mesma radiância suave de que ele se lembrava. E, no entanto, ela estava diferente. Havia uma firmeza em sua postura que não estava lá antes, uma plenitude na maneira como ela pertencia à sua própria vida. Ela não era alguém definida pela ausência dele. Ela era alguém que havia se reconstruído. Os meninos terminaram a apresentação. O público aplaudiu calorosamente. Emma sorriu para eles com um calor tão puro que suavizou tudo ao redor dela. E Alexander sentiu algo dentro dele se fraturar. Não da maneira violenta que o colapso acontece, mas da maneira silenciosa que a verdade chega. Ele se aproximou lentamente, como se estivesse cruzando uma distância que vinha caminhando há 7 anos. Seu coração batia forte, mas seu rosto permaneceu imóvel, não por falta de controle, mas por reverência. Quando Emma finalmente se virou e o viu, sua expressão não desmoronou e não endureceu. Seus olhos simplesmente se arregalaram por um momento e então ela expirou firme como se sempre soubesse que esse momento chegaria eventualmente. Ele mal conseguiu formar as palavras. Emma, ele disse, a voz baixa, áspera, quase irreconhecível para os próprios ouvidos. Os lábios dela se abriram, mas ela não falou imediatamente. Ela não recuou. Alexander. Os 2 meninos estavam entre eles agora, não fisicamente, mas de forma significativa. Crianças que não sabiam nada dos adultos cujas escolhas haviam moldado suas vidas. Ele olhou para eles novamente, incapaz de desviar o olhar. Ele sentiu o peso de 7 anos pressioná-lo como um maremoto. Ele engoliu em seco, a voz falhando. Eles são? Emma sustentou o olhar dele sem vacilar. Eles são seus. A sala ao redor deles continuava agitada, garçons passando, convidados rindo, copos tilintando. Mas para Alexander, o mundo havia se reduzido a 4 pessoas no brilho suave de um lustre. Sua respiração estremeceu e, pela primeira vez na vida, as lágrimas ameaçaram cair. Não de perda, não apenas de arrependimento, mas de admiração, da percepção do que ele havia perdido, de quem ele ainda poderia se tornar. Ele não estendeu a mão para Emma. Ele não caiu de joelhos. Ele simplesmente ficou ali tremendo e sussurrou quase para si mesmo. Eu nunca soube. A voz de Emma era calma, não cruel, não vingativa, mas honesta. Você não olhou para trás. Não era uma acusação. Era simplesmente a verdade. E nessa verdade, a história deles recomeçou, não como amantes, não como estranhos, mas como 2 pessoas de pé na frente da vida que haviam criado sem nunca saberem. Ele a encontrou lá fora na varanda depois que o baile acabou, onde o ar estava mais frio e mais silencioso, as luzes da cidade cintilando em longas fitas pelo rio. Emma estava com as mãos descansando levemente no parapeito, a postura calma, embora seu coração estivesse batendo mais rápido do que ela deixava transparecer. Alexander se aproximou lentamente, não querendo assustá-la, não querendo se intrometer, mas se sentindo atraído, como se não houvesse outro lugar onde pudesse estar. A porta de vidro se fechou atrás dele com um som suave, e os 2 ficaram sozinhos com o zumbido distante do trânsito e a brisa suave que trazia o cheiro de chuva. Por um longo momento, ele não falou.
Ele apenas ficou ali estudando o perfil dela, vendo a mulher que um dia amou e a mulher que ela havia se tornado. Ele podia dizer que ela havia vivido uma vida inteira sem ele. Quando ele finalmente falou, sua voz era baixa e instável. "Por que você não me contou?" As palavras não eram duras, não eram raivosas, eram simplesmente dolorosas. Emma expirou lentamente e virou a cabeça para olhar para ele, os olhos claros e firmes como a maré. Ela havia se preparado para essa pergunta anos atrás, embora nunca tivesse imaginado que a responderia cara a cara. "Porque você fez a sua escolha", disse ela, com um tom gentil, mas inabalável. "Você foi embora de nós antes mesmo de saber que existíamos. Eu não ia correr atrás de um homem que já havia decidido como sua vida deveria ser." Ele fechou os olhos por um momento, e a verdade das palavras dela se instalou nele como um peso que ele nunca havia carregado antes. Ele se lembrou da noite vividamente, a maneira como ela estava em seu escritório, a maneira como a voz dela não falhou, embora ele tivesse certeza de que o coração dela falhou. Ele estava tão certo então de que estava fazendo o que tinha que fazer para garantir seu futuro. Ele não percebeu que estava jogando fora a parte do futuro que mais importava. "Eu não sabia", ele sussurrou, as palavras com gosto amargo. "Emma, eu não sabia." Ela assentiu. Não em perdão, mas em reconhecimento. "Eu sei que não. E esse é exatamente o ponto. Você não olhou para trás por tempo suficiente para descobrir." As palavras dela não acusavam. Elas simplesmente descreviam. Isso as fazia doer mais. Ele se encostou no parapeito ao lado dela, os ombros se arredondando sob o peso de 7 anos que ele não poderia desfazer. "Eu perdi a infância inteira deles." Ele disse em voz baixa, a voz falhando no meio como gelo fino. Seus primeiros passos, suas primeiras palavras, tudo. Emma olhou para ele, e na expressão dela não havia crueldade nem triunfo, apenas tristeza e um tipo distante de compreensão. "Eu perdi esses momentos também", ela disse. "Não porque eu não estivesse lá, mas porque eu estava lá sozinha." Essa foi a frase que o quebrou. Não a percepção do que ele perdeu, mas a percepção do que ela carregava. Ele se virou para ela, os olhos brilhando com algo cru e desprotegido. "Eu quero conhecê-los", ele disse. E desta vez não havia orgulho, nem performance, apenas verdade. "Eu quero conhecê-los, Emma. Quero aprender quem eles são. Não espero que você me perdoe. Não espero que eles entendam imediatamente. Não espero nada. Eu só quero a chance." Emma o estudou. Realmente o estudou, procurando em seu rosto pelo homem de quem ela se lembrava e por aquele que estava diante dela. Agora, o Alexander que ela conheceu teria exigido, insistido, tentado controlar o resultado. Mas este homem havia sido despojado até algo real. Ela viu o arrependimento, a humildade, a saudade dele. E ela também viu seus filhos nele. "Tudo bem", ela disse baixinho, não como rendição, mas como aceitação de um novo começo. "Começaremos devagar, sem grandes gestos, sem promessas que você não possa cumprir. Você vem para a cidade. Você os conhece como você mesmo, não como um homem tentando apagar o passado, mas como um homem tentando ser parte do futuro deles." Ele assentiu e algo em sua postura mudou. Não alívio, nem vitória, mas propósito. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então perguntou, não como um homem de negócios ou um homem que já segurou o mundo, mas como alguém que aprendeu quão frágil um coração pode ser. "Emma, eles sabem quem eu sou?" Ela balançou a cabeça. "Ainda não. Eles só sabem que o pai é alguém que um dia escolheu outra vida. Não lhes contei seu nome, sua história ou seus fracassos.
Não queria que o amor deles começasse com ressentimento. Ele soltou um suspiro trêmulo e doloroso. Obrigado, ele disse, e a simplicidade das palavras continha o peso de tudo que ele não podia dizer. Emma olhou de volta para a cidade brilhante. As vidas deles são gentis, ela disse. Se você entrar nelas, entre com gentileza. Ele acenou novamente, aceitando os termos não como uma restrição, mas como uma honra. E ali, em uma varanda tranquila, acima de uma cidade cheia de vidas que nunca conheceriam esse momento, duas pessoas que haviam perdido tudo encontraram o primeiro fio frágil de algo que poderia ser reconstruído. Não o passado, mas algo novo, lento, cuidadoso e real. Ele começou a ir para a cidade costeira nos finais de semana a princípio, chegando em silêncio, sem alarde ou anúncio. Ele dirigia um carro modesto agora, não o sedã preto polido que antes simbolizava seu status. A primeira vez que ele bateu na porta de Emma, as mãos dele estavam tremendo um pouco, embora ele as escondesse nos bolsos do casaco. Ela o cumprimentou com um aceno calmo e o levou ao quintal, onde James e Noah estavam construindo algo com madeira flutuante e corda. Algo que talvez fosse um forte ou um navio, dependendo do momento. Emma o apresentou pelo nome, não pelo título, não pelo papel, apenas Alexander. Os meninos olharam para ele com curiosidade e não com reconhecimento. Eles não sabiam a importância do homem parado na frente deles. Por um momento, Alexander apenas os observou, absorvendo seus rostos, seus movimentos, suas risadas. Eles pareciam tão vivos, tão reais, tão sem filtros. Foi quase opressor. James se aproximou primeiro. Ele era cauteloso, atencioso, alguém que estudava o mundo antes de entrar nele. Ele estendeu a mão educadamente, tentando imitar a forma como os adultos se cumprimentavam. Alexander se ajoelhou para ficarem na mesma altura dos olhos antes de pegar a mão dele. Oi, disse James, a voz firme, mas questionadora. Oi. Alexander respondeu com um sorriso que não precisou forçar. Noah recuou por um momento, então correu para a frente e apontou para a estrutura de madeira flutuante. Você sabe dar nós? Ele perguntou, pulando qualquer apresentação completamente. Alexander riu suavemente, algo que parecia novo em seu corpo. Sim, ele disse. Eu sei. E assim, a primeira barreira se dissolveu. Emma ficou por perto, mas não interferiu. Ela observava os três da varanda, uma observadora silenciosa de um momento com o qual ela já sonhara e temera em igual medida. Alexander sentou-se com os meninos por horas, ajudando-os a atar a corda e construir uma estrutura mais forte. Ele ouviu as histórias deles, histórias cheias de aventura, monstros marinhos e tesouros secretos enterrados sob o velho carvalho perto da biblioteca. Ele ouviu como se cada palavra importasse, porque para ele, cada uma importava. Ele não tentou direcionar a conversa, ele não tentou impressioná-los. Ele os deixou liderar. Quando o sol começou a se pôr e o céu assumiu tons de laranja e rosa, todos se sentaram na grama, observando a luz mudar sobre a água. Os meninos falavam com ele como se ele sempre estivesse lá, porque as crianças vivem o presente, não nas sombras da história. Mas Alexander sentiu cada momento. Ele sentiu o peso dos anos que havia perdido. Ele sentiu a dor das risadas que não ouviu, dos joelhos ralados que não enfaixou, das histórias de ninar que não leu. Mais tarde naquela noite, depois que os meninos adormeceram no sofá, em um emaranhado de cobertores, Emma e Alexander estavam na cozinha silenciosa. A luz quente acima deles fazia o cômodo parecer um santuário. Emma lhe entregou uma xícara de chá
e ele a aceitou com as duas mãos como se estivesse se aterrando. Nenhum dos dois falou por um longo tempo. O silêncio não era mais uma coisa afiada o suficiente para cortar. Eles haviam aprendido a compartilhá-lo. Finalmente, Alexander falou com a voz baixa. Não sei como compensar o tempo que perdi. Não sei se existe uma maneira. Emma se recostou no balcão, os dedos descansando levemente em volta da própria xícara. Não existe. Ela disse a verdade. Você não pode recuperar o passado, mas pode escolher o que faz agora. E as crianças, elas não precisam de perfeição, elas precisam de presença. Ele assentiu, absorvendo as palavras dela como algo sagrado. Então, ele continuou ouvindo. Semana após semana, ele participava das mostras de arte da escola, onde os meninos lhe mostravam com orgulho pinturas a dedo de criaturas marinhas e reinos imaginários. Ele ajudou Noah a consertar a corrente quebrada da bicicleta. Ele lia livros em voz alta com James, que adorava histórias sobre exploradores e mundos distantes. Sentava-se na praia com eles em dias de vento, deixando-os enterrar os pés dele na areia enquanto riam até perderem o fôlego. Aos poucos, os meninos começaram a procurá-lo por conta própria. Noah agarrava a mão dele sem pensar. James começou a esperar na porta quando sabia que Alexander estava a caminho. Emma viu a maneira como os mundos deles começaram a se remodelar para incluí-lo. E em algum lugar ao longo do caminho, sem planejar, sem forçar, Alexander e Emma começaram a falar não apenas sobre as crianças, mas sobre si mesmos, sobre as versões deles que outrora amaram a dor que veio atrás das pessoas que eram agora. Em um final de tarde, quando o céu estava suave e pálido e os meninos recolhiam conchas pela maré, Alexander olhou para Emma parada descalça na areia, com o cabelo balançando com o vento. O peito dele apertou, não com arrependimento desta vez, mas com uma ternura tão profunda que o assustou. Ela virou a cabeça e encontrou os olhos dele. Ela não sorriu, mas também não desviou o olhar. O horizonte se abria na frente deles, amplo e cheio de algo que parecia possibilidade. A casa que eles finalmente escolheram não era grandiosa, embora Alexander pudesse facilmente pagar por grandeza. Ficava em uma elevação suave com vista para o litoral, onde as ondas batiam como um batimento cardíaco constante. As paredes eram pintadas de uma cor suave e pálida, gastas em alguns lugares por anos de maresia, e as janelas eram grandes o suficiente para beber o horizonte. Emma hesitou a princípio quando ele sugeriu, não porque não amasse, mas porque temia o que concordar com tal passo poderia significar. Ela havia se acostumado com a vida que construiu sozinha, acostumada a ser quem tomava todas as decisões. Compartilhar o espaço, compartilhar dias comuns, era mais íntimo do que qualquer gesto romântico poderia ter sido. No entanto, os meninos corriam pelos cômodos rindo, chamando um ao outro para ver o mar pela janela do andar de cima, e ela percebeu que a escolha já estava feita. A vida estava avançando, lenta, mas inconfundivelmente. Alexander não se mudou imediatamente. Ele continuou vindo nos finais de semana, depois com mais frequência à medida que os meses passavam. Ele ajudou a pintar as paredes, consertou o portão, aprendeu a tirar as trepadeiras teimosas da cerca sem rasgá-las. Havia algo silenciosamente sagrado em vê-lo ajoelhado na terra com os meninos, com as mangas arregaçadas, ensinando-os a plantar algo que levaria tempo para crescer. Noah fazia perguntas intermináveis sobre raízes e solo, enquanto James observava silenciosamente, memorizando a paciência nos movimentos de Alexander. Emma observava da varanda, às vezes com o chá esfriando nas mãos, sentindo seu coração se curvar de maneiras que eram novas e familiares.
Essa não era a vida pela qual ela havia implorado um dia. Isso era algo mais profundo. Amor construído não de paixão ou desespero, mas de presença firme e confiança conquistada. Uma noite, os 4 se sentaram na praia, um cobertor estendido sobre a areia. O céu era uma aquarela de ouro desbotado e lavanda escuro, o tipo de noite que suavizava tudo. Os meninos estavam contando uma história que haviam criado juntos sobre um navio que um dia navegou longe demais e se perdeu, apenas para encontrar o caminho de volta, guiado por estrelas que sempre estiveram lá. Emma ouvia com um sorriso suave, mas a respiração de Alexander falhou quando ele percebeu que a história guardava verdades que as crianças não sabiam que estavam contando. Ele olhou para eles, o vento escovando os cabelos deles, os olhos brilhantes e vivos, e sentiu uma onda avassaladora de gratidão misturada com tristeza. Tristeza pelo tempo perdido. Gratidão pelo tempo que ainda tinham pela frente. Mais tarde, depois que os meninos correram pela costa para perseguir a maré baixa, Alexander e Emma sentaram-se lado a lado, perto, mas não se tocando. O silêncio entre eles parecia completo. Ele falou cuidadosamente, não querendo quebrar o momento. Eu sei que nunca poderei apagar os anos em que não estive aqui. Eu sei que não posso reescrever o passado. A voz dele estava firme, mas havia um tremor por baixo dela. Algo cru e honesto. Mas estou aqui agora, e continuarei aqui. Não porque eu devo isso, não porque estou tentando consertar algo, mas porque é aqui que eu quero estar. Emma olhou para ele, o cabelo dela movendo-se suavemente com a brisa, a expressão desprotegida. Ela não se apressou em responder. Deixou as palavras se assentarem. Ela passou anos aprendendo a confiar em si mesma. Agora estava aprendendo a confiar nele novamente. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas clara. Eu não quero grandes gestos. Não quero promessas feitas com medo de nos perder. Quero as pequenas coisas, os cafés da manhã, as conversas, os dias em que nada extraordinário acontece. Quero a vida que cresce, porque a escolhemos todos os dias. Ele assentiu e algo dentro dele se afrouxou. Algo que estava apertado desde a noite em que ele a viu sair do escritório. Ele estendeu a mão e desta vez ela não recuou. Suas mãos se encontraram com uma gentileza que parecia um começo, não um retorno ao que era, porque o que era já havia sido quebrado. Isso era algo reconstruído de uma argila mais macia. Os meninos voltaram correndo, sem fôlego e rindo, caindo no cobertor, com areia grudada nas pernas. James encostou a cabeça no ombro de Alexander sem hesitação. Noah se apoiou em Emma, bocejando dramaticamente. O sol escorregou para baixo do horizonte e o céu escureceu para um azul profundo, salpicado com as primeiras estrelas fracas. Todos sentaram-se ali juntos, ouvindo o silêncio rítmico das ondas. E naquela quietude, sem cerimônia ou declaração, a família deles se tornou real. Não porque eles tivessem apagado a dor ou desfeito o passado, mas porque eles escolheram cultivar algo verdadeiro em seu lugar. Não houve um final dramático, nenhum triunfo final. Apenas o som do oceano, o calor da proximidade compartilhada, o conhecimento de que o amor, quando reconstruído de forma lenta e honesta, pode escolher ficar.